Missão. Eu acho que depois de tanto tempo, a gente vai finalmente encontrar a verdade sobre isso, porque tem assunto que simplesmente não morre. Você é criança, já ouve falar, cresce escutando e continua ouvindo até se tornar adulto. O caso do Tupac e do Big foi assim comigo e eu aposto que foi com você também. Só que passaram todos esses anos e nada mudou. O caso continua sempre sendo uma pergunta e nunca uma resposta. Quem matou o Tupac? 30 anos depois, e a gente ainda tá buscando essa resposta. Só que ontem, pela primeira vez desde 1996, essa pergunta parou de ser uma conversa de internet e virou um processo de verdade. O julgamento sobre o caso começou e hoje a gente vai começar a acompanhar tudo aqui. Vamos lá. Em 7 de setembro de 1996, em Las Vegas, tinha rolado a luta do Mike Tyson e o Tupac tava lá com a galera da Death Row. Depois da luta, aconteceu uma briga que todo mundo já viu o vídeo. O Tupac e o pessoal dele pularam em cima de um cara chamado Orlando Anderson, que era um membro do Southside Crips. Poucas horas depois, o Tupac tava no banco do passageiro de uma BMW preta sendo dirigida pelo Suge Knight. E num cruzamento de uma pista, um Cadillac branco encosta do lado deles e começa a atirar. 4 tiros acertaram o Tupac. Ele morre 6 dias depois, com 25 anos, e somente o Suge Knight sobrevive. E aí começa o que é a maior pergunta de todos os tempos dentro do rap. Quem exatamente matou o Tupac? E uma outra que é principal na minha opinião, porque ninguém foi preso também. E aqui a gente precisa entender o contexto disso. A gente tá falando de uma guerra de Costa Leste contra Costa Oeste, Death Row contra Bad Boy, com 2 facções no meio, a Mob Piru e a Southside Crips. Tinha muita gente envolvida no meio disso tudo, desde as gangues até as gravadoras, P. Diddy, Suge Knight. A polícia naquela época, 1990 e pouco, sendo bem honesto, não tava nem aí se o Tupac tinha morrido e principalmente prender quem que fez isso. Pra eles era basicamente só um rapper que fazia música contra a polícia. Então, quem vai ligar? A polícia? Lógico que não. Então o caso simplesmente congelou. Orlando Anderson sempre foi apontado como atirador, lógico, mas nunca foi acusado oficialmente. E morreu em 1998. Outro nome aparece que é o do Devonta Lee, um cara que, na teoria, tava no carro que atirou no Tupac. E você vai precisar lembrar dele, guarda bem esse nome. Mas uma coisa que chama muita atenção de todo mundo é que o único cara que saiu vivo dessa história nunca abriu a boca sobre absolutamente nada em relação a quem atirou nele de fato. Mas quem falou de verdade foi outro cara que também tava no Cadillac que atirou no Tupac. O Kef D, o tio do Orlando Anderson e ex-líder do Southside Compton Crips. Nos anos 2000, ele conversou com os investigadores que estavam apurando a morte do Tupac e do Big. Ele tava falando com a polícia porque eles prometeram que não ia usar nada contra ele. Em 2019, ele lançou um livro que fala sobre essa trajetória dele enquanto gangsta. E pô, todo mundo queria ver o que aquele cara tinha pra falar. E sendo honesto, ele foi o único cara que nunca ficou calado durante esses tempos. Ele escrevia livro, ele fazia entrevista e sempre falava sobre o caso. E sempre falando a mesma coisa. Ele foi mudando um pouco a história dele ao longo dos anos, mas no geral ela sempre se mantém a mesma coisa. Ele diz que o mandante da morte do Tupac foi, na verdade, o P. Diddy. Ele teria dado $1 milhão pra ele tirar a vida do Tupac, mas que quem apertou o gatilho não foi ele. O Kef D é o cara que tá dentro do carro que atira no Tupac, é o cara que dá a arma pra tirar a vida do Tupac, mas quem aperta o gatilho é o Orlando Anderson, o mesmo cara que apanhou do Tupac e da gangue dele. Ou seja, meio que tudo aquilo ali já fazia parte do plano. And I guess you said the Puffy called and said, "Was that us?" And you didn't say nothing. I didn't say nothing. Yeah. You guys never got any money Never. for anything. Nothing. Well, I'm just going to read this passage. The shit was on. Tupac made an erratic move and began to reach down beneath his seat. It was the first and only time in my life that I could relate to the police command. Keep your hands where I could see them. Instead, Pac pulled out a strap, and that's when the fireworks started. One of my guys from the backseat grabbed the Glock and started busting back. The first shot skinned Suge in the head, and I thought that motherfucker. I had heard some stories, supposedly that Suge used Tupac as a shield when the bullets started flying, but that's some bullshit. Suge was already wounded, and he was the one that got touched. As the rounds continued flying, I ducked down so I wouldn't get hit. E aí chega 2023, e o Kef D, ele é preso. E a acusação é uma só, homicídio com arma mortal, contra o Tupac. E a partir desse momento, é muito engraçado que ele começa a se declarar inocente, dizendo que não fazia parte daquilo. Sendo que, vocês viram, o mano lançou livro, falou em entrevistas em podcast que sim, tava no meio daquilo. Logicamente, ele nunca disse que foi ele que apertou o gatilho, vocês sabem disso, mas ele dizia que tava no meio. A acusação não diz que o Kef D apertou o gatilho, mas sim, o que ele próprio disse, que ele organizou tudo isso e forneceu a arma pra tudo. E, de verdade mesmo, a acusação não precisa provar quem em si puxou o gatilho, precisa provar quem deu a ordem. E apesar de sim, o Kef D sempre ter dito que o P. Diddy ofereceu $1 milhão pra ele, talvez essa informação nunca seja comprovada e o mandante fique sendo como o Kef D em si. Porque mesmo que o P. Diddy tivesse mandado o Kef D tirar a vida do Tupac, quem deu a arma, quem planejou tudo, na teoria, foi o Kef D. E é isso que a acusação tá tentando provar. Mas a pergunta que todo mundo faz também é, se ele foi preso em 2023, por que o julgamento só começou agora, em 2026? E, de verdade mesmo, vai parecer até que eu tô fazendo piada, mas não é. A primeira data marcada foi em
em junho de 2024, não rolou, virou março de 2025, também não rolou, porque a defesa dele alegou que precisava investigar novas testemunhas e poderia mostrar que outra pessoa teria orquestrado o crime que o Mando disse em uma entrevista que teria encabeçado. Beleza, tudo certo. A data virou 9 de fevereiro de 2026, também não rolou porque tinha muito material pra todo mundo ler e eles não conseguiram, e agora virou 10 de agosto de 2026, no caso, ontem. 3 anos depois do Mando ser preso, ele já trocou de advogado trocentas vezes e ninguém queria segurar esse caso do Keffe D. Alguns deles, inclusive, por achar que é impossível defender o Keffe D nessa circunstância aqui. Mas, enfim, lembra que eu disse que o Keffe D, ele sempre ficou se gabando, postando livro, dando entrevista, dizendo que o P. Diddy ofereceu $1 milhão pra ele fazer isso. O louco é que o P. Diddy, de verdade, ele nunca nem sequer foi acusado oficialmente, nunca nem sequer foi nomeado como suspeitos no caso, e ele também, logicamente, sempre negou qualquer envolvimento. Só que, parece que agora, o Keffe D, ele isentou o P. Diddy de tudo, dizendo que ele não tem nada a ver com a morte do Tupac, o que vai literalmente contra tudo que ele disse nesses últimos anos. E a pergunta é, por quê? Por que agora? Tem muita gente criando várias teorias dizendo que o Keffe D, na verdade, nunca teve nada a ver com tudo isso, ele só é um cara que tava tentando se aproveitar do momento, que eu duvido muito, sendo que ele tava no local naquele momento, o sobrinho dele brigou com o Tupac, o Keffe D, ele com certeza tem alguma coisa a ver com isso. O que há dúvida pra mim, de verdade mesmo, é se realmente o P. Diddy mandou ele tirar a vida do Tupac, foi ele, ou foi somente pela briga com o sobrinho dele. Pra mim, essa é a dúvida geral. O julgamento começou de verdade, o P. Diddy não aparece na lista das testemunhas, ou seja, ele não tá no meio do caso, pelo menos por enquanto, já que ele também tá cumprindo a acusação de 50 meses por, vocês sabem muito bem, desde organização criminosa, tráfico sexual, estupro e etc, etc. Tem cerca de 35 a 45 testemunhas dentro desse caso do Keffe D. O Suge Knight vai depor no meio disso, o ex-prefeito de Las Vegas daquela época, o governador do estado, policiais daquela época, o cara que escreveu o livro com o Keffe D, o ex-segurança do P. Diddy, tem o ex-presidente da Bad Boy, a gravadora do P. Diddy, mas tem uma testemunha que pode virar um jogo que eu acho que você lembra, eu mandei você guardar o nome dele lá no começo, o Devonta Lee. Ele é ligado ao Southside Crips e testemunhou que o Orlando Anderson, do ângulo que ele tava, ele não conseguia atirar no Tupac, e quem pegou a arma e atirou foi o DeAndre Smith, ou seja, o carro que atirou no Tupac tava cheio de pessoas. Só que o Keffe D disse pra polícia que o sobrinho, o Orlando Anderson, tava no banco de trás, ou seja, duas das principais peças da acusação não se encaixam entre si, e é justamente aqui que a defesa vai bater, porque cada um tá falando uma coisa. Nesse julgamento, o Keffe D já cravou a versão dele. Ele disse que não tava lá quando os tiros aconteceram e que inventou essa história por dinheiro pra sustentar a família dele, depois de vários problemas de saúde. Ou seja, na versão dele, não tem arma, não tem carro, ele não sabe quem atirou, mas ele tem um livro e entrevista. Bom, a gente vai ver o que vai acontecer com isso. Mas agora, a gente vai acompanhar todo esse julgamento, tudo que acontecer daqui pra frente vai ser um mês longo, e tudo de importante vai ter vídeo aqui. Eu quero saber o que vai